capítulo 5. Fazer uma breve reflexão no livro de 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 5, né? Os irmãos em casa aí estão acompanhando na Bíblia, no celular, no iPod, no iPad, né? Então vamos lá. Vou ler rápido, que a leitura é grande. Vou ler os 15 primeiros capítulos aqui os 15 primeiros versículos aqui do capítulo 5. Naamã, comandante do exército da rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouros e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo, mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se dignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão no lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como uma carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pois-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Até aqui, queridos. Versículo 15, a parte A. É um texto bastante conhecido, pelo menos a história, né? É bastante conhecido, eu creio que da maioria dos irmãos. E eu queria, nesse momento, em breve, no tempo breve, fazer uma reflexão sobre os 5 personagens, ou as 5 personagens do milagre de Naamã. O texto fala sobre o milagre de Naamã, a gente sabe, conhece como milagre de Naamã. Eu queria chamar a atenção para os 5 personagens do milagre de Naamã. O que aconteceu nos bastidores desse milagre? Por quê? Hoje, a gente está vivendo tempo, como todos conhecem, como todos sabem, tempo de crise. A maioria dos irmãos não estão saindo de casa. A maioria do comércio fechado, isso, aquilo, outro, tempo de crise. Muita gente não sabe como é que vai ser mês que vem, 12 meses depois, tempo de crise. Ou talvez você possa estar em uma outra crise na sua vida, na sua casa, no seu lar, na sua saúde. Mas o que eu quero apontar neste momento é como agir justamente quando se está diante de uma crise. Por isso, eu vou citar aqui, nessa reflexão,
5 personagens dos bastidores deste milagre, que está aqui no texto que nós lemos. E você vai ver de que forma você precisa, ou quem você quer imitar para enfrentar a crise que nós estamos vivendo. O primeiro personagem que eu quero citar aqui é o rei. Ele não é muito falado quando se fala do milagre, mas ele está nesse contexto. E por que eu quero citar o rei? O rei, quando chega e fala do rei, quando ele recebe aquela carta do rei da Síria, dizendo para ele curar a Naamã, ele toma algumas atitudes. A primeira atitude, que não deve ser imitada, ele se desespera diante da crise. A primeira coisa que o rei fez foi desesperar. E agora? O que eu vou fazer? Será que eu sou Deus para dar a vida ou para tirá-la? E aí começou a lamentar, e aí rasgou as suas vestes, se desesperou diante da crise. A segunda atitude que o rei tomou, que não deve ser imitada, na crise, ele imagina sempre o pior. O que ele imaginou? O rei da Síria deve estar procurando alguma coisa para entrar em confronto comigo. O rei da Síria deve estar procurando um pezinho para entrar em guerra comigo, porque ele sabe que vai me vencer. Ele quer alguma coisa, porque eu não sou Deus para curar. Uma outra atitude que o rei tomou, ele não sabia que no seu reino havia alguém que podia lhe ajudar na crise. Olha só, ele era rei, mas não sabia, ou não tinha aquela convicção de que no seu reino tinha alguém para lhe ajudar na crise. São algumas atitudes que não devem ser tomadas em meio a um problema, em meio a uma dificuldade, em meio a uma crise. Primeiro, não se pode se desesperar, porque senão não se resolve o problema. Segundo, não se deve imaginar o pior. A gente vê aí na televisão, nos jornais, muita gente falando sobre essa crise que está tendo aí da saúde, e muitos imaginam o pior. Milhões, não sei o que, isso, vai morrer, vai afetar todo mundo e tal. Não devemos esperar o pior, devemos entrar com a perspectiva da melhoria, que isso vai logo resolver, que Deus vai dar um jeito, que Deus vai resolver a situação, que vai entrar com medidas, e assim nós vamos sair da crise, e isso vai nos ajudar a fortalecer a nossa fé. E terceiro, esta parte que ele não conhecia, a gente precisa saber aonde está a solução para o nosso problema. A gente precisa saber, por intermédio da palavra de Deus, como nós poderemos resolver esta crise. Foi o que não aconteceu. Então, esse primeiro personagem é um exemplo para não ser seguido. Mas nós vamos ver para logo o segundo personagem. O segundo personagem foi justamente o profeta Eliseu. E aí ele toma algumas atitudes que a gente vê que são atitudes que devem sim ser imitadas. Primeiro, ele não se intimidava diante dos adversários. Quando chega a notícia ao rei, o rei se desespera e rasga as vestes. E aí Eliseu sabe por intermédio de alguém que o rei estava desesperado. E Eliseu procura o rei para saber o que era. E quando o rei conta, Eliseu diz assim: fica calmo, manda ele vir falar comigo. Deixa ele vir para mim, e ele vai saber que tem profeta aqui em Israel. Olha só a situação, olha só o conforto, a confiança do homem de Deus. Ele não se intimidava diante dos adversários, não se intimide diante do problema. Você lembra de Davi? A história de Davi todos conhecem. Não se intimidou diante do gigante Golias, e por isso ele o venceu. Então, está no problema, está na crise, está na dificuldade, não se intimide. Olhe esta crise, olhe este problema como algo que você pode vencê-lo debaixo da misericórdia do Senhor. A segunda atitude do profeta, ele não se preocupava em aparecer no milagre. Isso é mais para efeito interno da igreja. Não se preocupava, porque ele sabia que iria acontecer o milagre. Ele sabia que Naamã ia voltar curado. Mas o que acontece? Quando Naamã chega na casa do profeta, ele nem vai recebê-lo. Ele nem está lá pronto e tal, com roupa, não. Ele simplesmente soube, chegou, vai lá meu servo, e avisa para ele o que ele tem que fazer. Ou seja, ele não aparecia no milagre. Ele sabia que ele era um simples canal, um coadjuvante da graça de Deus ali no meio daquela situação. E terceiro, ele tinha convicção de que o poder não era dele,
mas sim de Deus, que é muito importante para resolvermos, porque muitas das vezes a coisa, quando se resolve, a gente pode bater no peito e dizer: fui eu, eu pensei assim, eu planejei assim, se não fosse eu fazer isso, nada, querido. Tudo se resolve em nossas vidas porque Deus age com misericórdia para conosco. E foi isso que o profeta nos ensinou. O terceiro personagem que nós citamos, que nós vemos nesse texto, é justamente o capitão da guarda, que era Naamã, né? E aí algumas atitudes dele a gente não deve copiar. Naamã, ele queria que tudo se resolvesse sem perder os seus privilégios. Se lembra que quando ele vai à casa do rei, aqui está no texto, né? Ele diz assim: eu pensei que ele fosse me esperar como se espera um comandante. Eu pensei que ele fosse me receber como se recebe alguém importante numa nação. Eu pensei que ele fosse sair e falar comigo, pôr as mãos sobre a minha cabeça e dizer: retira-te, lepra, e a lepra se... Quer dizer, ele queria privilégio mesmo estando doente, mesmo estando leproso, mesmo estando necessitado da cura, ainda assim ele queria seus privilégios. O segundo ponto de Naamã, ele, mesmo leproso e necessitado, não abria mão do seu orgulho. Você lembra que quando o servo de Eliseu trouxe a mensagem para ele, ele disse assim para ele: olha, o profeta mandou que você se lave, tome 7 banhos, 7 mergulhos no Jordão, né? Ele viajou quilômetros e quilômetros para ser curado. Mas quando ele recebe essa notícia, o que ele diz? Lá na Síria, os rios são muito melhores do que aqui. Todas as águas de lá são muito melhores do que aqui. Ou seja, ele começa a relaxar o lugar do milagre. Ele começa a denegrir o lugar do milagre. Ele não deixa de lado o seu orgulho. Mesmo leproso, ele continuava orgulhoso. E aí, querido, quem está necessitado, o primeiro passo é a humilhação. Quem está necessitado, o primeiro passo é o reconhecimento de que precisa. E se for de Deus, muito mais ainda. Além da fé, nós precisamos reconhecer que nós não somos nada. Tudo vem dele, para ele e por ele. E isso Naamã precisou entender, porque o terceiro passo que eu coloco aqui, ele precisou entender que a lógica de Deus não era igual à lógica humana para que ele fosse curado. Tudo aquilo que ele tinha em perspectiva receber do profeta, ele não recebeu. Tudo aquilo que ele pensou obter quando chegasse em Samaria, ele não obteve. Toda aquela honra e tudo aquilo que ele imaginava, ele não teve nada. Ele nem foi recebido pelo profeta. E aí ele foi para aquele rio, talvez frustrado, magoado, mas fez o que devia fazer, totalmente fora do que ele achava que devia fazer. Mas como ele obedeceu, aí ele foi curado. Querido, o quarto personagem que eu vejo nessa história são os servos de Naamã. São os oficiais de Naamã, que tiveram uma missão muito importante nesse contexto. Por quê? Primeiro, eles seguiram Naamã mesmo numa hora difícil. Imagine você, eles eram oficiais, apesar de servo, e estavam seguindo alguém que estava leproso, doença que na época era incurável, doença que na época todos sabiam que próximo estava a morte, todos sabiam que era altamente contaminante, que não podia se aproximar, porque pegava também. Mas mesmo assim eles não desprezaram o capitão. Mesmo assim eles não ficaram de lado. Eles não recusaram ir com ele, não. A viagem era longa, o capitão precisava de ajuda, precisava de alguém que estivesse ao lado, e eles se prontificaram a viajar com ele. O segundo ponto desses rapazes, estavam atentos a tudo o que acontecera. Quando o capitão conta para eles o que ia fazer lá, eles prontamente aceitaram a ideia e foram. Eles prontamente foram na casa do profeta. Eles prontamente desceram com o capitão para o Rio Jordão. Quando Naamã chega lá, reclamando, o ponto mais importante que eu vejo neles, quando Naamã estava reclamando e dizendo que não ia descer no Rio Jordão, aí eles entram em cena. E eles começam a falar: meu pai, se o profeta te pedisse uma coisa mais difícil,
tu não farias? O que são 7 mergulhos no Jordão? Queridos, isso nos deixa como exemplo que nós precisamos colocar do lado ou andar com alguém que é encorajador. Eles foram encorajadores. Eles compraram o propósito de Naamã. Eles compraram o sonho de Naamã. Porque muitas das vezes a gente está do lado de pessoas e a gente quer conquistar alguma coisa, mas alguns jogam esse sonho para baixo, jogam esse propósito para baixo. Imagine se eles, ao invés de encorajadores, fossem murmuradores. Eles entrariam na balada de Naamã e dizer: é mesmo, se acha muita coisa esse tal de Eliseu. O que ele pensa que ele é? Realmente Bafana é um rio melhor, Farfá é um rio melhor. O que a gente vai banhar em Jordão? É mesmo, chefe, vamos sair daqui, vamos voltar para nossa terra e depois, quando tiver uma guerra, a gente dá bota ele na frente para morrer. Se fosse murmurador, eles iam pensar assim, e iriam voltar com o chefe leproso e não iria dar em nada, mas não. Eles foram encorajadores, eles foram conselheiros para fazer com que Naamã abrisse os olhos e recebesse o milagre. Talvez, querido, tu estás precisando de conversar com pessoas assim, de estar junto de pessoas assim que possam te encorajar. Talvez você que está assistindo este vídeo, esta live, ou vai assistir depois, você está fraco na fé, você está desalentado, você está pensando em se desviar, ou faz tempo que você não se congrega. Nesta noite nós queremos te dizer, querido, que há solução. Aonde você pensa que não tem, tem solução, porque Deus está do teu lado para trazer a solução para este problema, trazer a solução para esta crise. Alguns murmuradores podem até te desmotivar, te dizer que não adianta voltar para a igreja, te dizer que não adianta orar, te dizer que não adianta ler a palavra, mas, querido, não ouve, fique surdo para eles. Escute aqueles que te encorajem, aqueles que querem o teu bem, que querem a tua vitória. Esses sim, eles vão te encorajar para voltar para a casa do Senhor. Querido, o quinto personagem que eu olho aqui nesse texto é justamente a menina. Ela veio como escrava de Israel para a Síria, quando a Síria invadiu Israel. E aí tem algumas observações que a gente vê. Essa menina, ela foi roubada de sua família. Essa menina, ela foi roubada da sua pátria. Essa menina, ela era tratada como escrava. Nós nem sabemos, porque o texto não detalha, se de repente ela presenciou a morte do pai, a morte da mãe, a morte dos seus familiares, quando ali foi tomado, foi tocado fogo para ela vir como escrava. E ela estava como escrava na casa de Naamã, que era o comandante, que quem sabe invadiu a terra na época para fazer todos esses males. E agora Naamã estava leproso, Naamã estava com os dias contados. Essa menina podia estar pensando: talvez seja a vingança de Deus, agora ele vai morrer, agora não tem jeito, ele vai pagar isso e aquilo outro, porque é assim muitas das vezes que nós pensamos, é Deus agindo com vingança para matar fulano. Não, querido, esta menina, o que nos chama a atenção é que, apesar de tudo, ela não perdeu a única oportunidade para abençoar alguém. Ela não perdeu a única oportunidade que surgiu para abençoar a Naamã. Na hora que ela soube do assunto, ela não tinha acesso a ele, mas conversava com a esposa dele. E aí ela comenta com ela, com a esposa de Naamã, até lamentando: ah, se o meu Senhor estivesse no profeta que estava em Samaria, com certeza ele ficaria curado. Querido, e naquele momento tudo se resolveu e aconteceu exatamente por causa daquela menina, que foi bênção na vida de Naamã, que foi bênção na vida da mulher de Naamã, que foi bênção naquele momento para a Síria. Muitas das vezes a gente só olha para as dificuldades, a gente só olha para as frustrações. Não, querido, em tempo de crise também é tempo de abençoar quem precisa. Você pode estar sofrendo, pode estar em dificuldade, pode estar com um grande problema, tem sempre alguém que precisa de uma bênção sua. E aí, querido irmão, você pode orar, você pode aconselhar, você pode ler a palavra, você pode cantar um hino para essa pessoa, você pode pegar no braço e trazer de volta para a igreja, e você está abençoando alguém. Então, querido, aqui estão os personagens. Agora você detalha, você vai refletir e ver como quem você vai agir. Se é como rei,
se desesperando em época de crise. Se é como profeta que sabe exatamente o que Deus pode fazer com a tua crise, com a sua crise. Se é como Naamã, que não jogou orgulho fora somente no último momento para receber a sua cura. Se é como aqueles homens que ao invés de murmurar, eles ajudaram na cura, ajudaram no milagre. Ou se é também como essa menina que não perdeu a oportunidade para abençoar. Uma coisa eu sei, que se você for um abençoador, muito mais Deus vai abençoar a sua vida. Receba, querido, esta palavra em nome de Jesus.